Olá, Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bom? Como vai? Hoje nós estaremos conversando com a Amanda. Oi, Priscila! Priscila, minha cunhada, tudo bom? Como é que vocês estão aí em tempos de quarentena? Boa noite, aqui nós estamos bem. Nós estamos aguardando a Amanda. A Amanda é a mãe do Arthur. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, mas a Amanda me conheceu por meio de um e-book que eu socializei. Então, se vocês quiserem, a gente tem um e-book mais voltado para a área de educação. Recebi um estudante autista. O que fazer? Ah, Amanda chegou! Já já eu te chamo, Amanda. Seja muito bem-vinda. Eu tô contando pro pessoal como foi que nós nos conhecemos virtualmente, né? Vamos ver se eu consigo chamar a Amanda, já pra gente começar. E aí a Amanda viu o meu e-book, um e-book que eu disponibilizei gratuitamente, e ela socializou com os professores e as pessoas começaram a me procurar. Oi, Oi, Amanda, seja bem-vinda. boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então tá. Ansiosa por esse dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô só me organizando aqui para sentar. Alguém colocou umas mil coisas aqui na cadeira. E Pois aí, é, hoje preparou eu vi que você trabalhou bastante com o Arthur. Ai, menina do céu, olha, fala que de vez em quando eu tava querendo ser uma menos mãe. Tá querendo ser a mãe de vez... Tirar férias de mãe. Ai, não, hoje eu não consegui nem aparecer antes. Vou até colocar um filtrinho aqui, gente. Quem tá entrando agora, precisam se assustarem. Porque eu consegui agora. Tipo, fiz a maquiagem tem 3 minutos. Porque Nossa, que legal. passei o dia na correria. Dentro de casa. Você fala, ah, você fez o quê? Trabalhei dentro de casa. E a Mas tudo gente bem. trabalha muito. Preparou umas perguntinhas aí pra mim? Não, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, porque tem muita gente que não te conhece. Eu sei que você convidou muitas pessoas que já te conhecem, mas tem muitas pessoas ainda que não te conhecem. Aí a gente gostaria que você se apresentasse e por que a gente escolheu esse tema, maternidade e autismo. O que você tem a ver com isso? Vamos lá. Fechar a porta aqui, por favor. Vou fechar. Só fechar a porta aqui para não sermos interrompidas. Tá, joia. O Arthur, ele tá acordado, né? Esse horário ele acabou de acordar da sonequinha. Antes disso... Ah, ele dorme à tarde. Graças a Deus. E ao risperidona. Porque aí dá tempo de fazer outras coisas, né? Não muito, né? 1h30, mas tá bom. Vamos lá, gente. Então, boa tarde, boa noite. Você que está chegando aqui agora. Se você não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou do blog Mamãe que Viaja. E se você veio no Instagram, essa aqui é a Mara Rúbia. O Instagram Mara Rúbia RM, ela é psicopedagoga. E aqui tem um aviãozinho, gente, aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo esse avião? Manda agora para umas 3 mães de autista. Pode mandar aí agora, para elas irem também, porque a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre maternidade, né? Isso, convidando as pessoas. A Mara, então, ela me convidou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou mãe do Arthur. O Arthur, ele tem 4 anos hoje. Ele foi um bebê prematuro, nasceu com 1,490 kg, ficou na UTI. Foi um bebê muito planejado, muito esperado. Tinha muita expectativa em cima dele. Fiquei 9 anos casada, sem ter filho. Então, eu fiz toda uma programação para encaixar o Arthur dentro da minha agenda. Eu era assessora de casamento. E aí, o Arthur nasceu. Eu criei o blog quando eu estava gestante. O blog Mamãe que Viaja, eu estava gestante. E a ideia era viajar com meu filho, sair pelo mundo assim que ele nascesse. Mas ele nasceu prematuro.
E aí eu tive que atrasar um pouquinho os planos. Depois ele começou a crescer, se desenvolveu. Ele mamava no peito, então ele engordava 1 quilo por mês até 1 ano. Engordou. Com 8 meses ele teve uma convulsão febril. E aí, a convulsão febril é comum até crianças, né, de 6 até 5 anos de idade. Os mais suaves que era tranquilo, era só febril. Aí depois ele teve a segunda, depois ele teve a terceira. E aí ela falou, olha, a gente vai então dar um remedinho para ele vai tomar, mas isso é comum, passa. Eu tive convulsão febril, então eu depois até os 4 anos eu tomei o remédio, nunca mais tive. E aí eu achava que era isso. Quando Aham. tava quando o Arthur estava com 1 ano e meio, a gente demorou muito, né? Porque até ele crescer. Eu falo que essa quarentena que nós estamos vivendo agora, gente, isso aqui é fichinha perto do que eu vivi. Eu já vivi quarentena, eu já vivi isolamento. Porque o Arthur, ele Aham. fez 1,8 kg. Imagina, a criança era muito pequena. Então, assim, a minha casa era uma extensão da UTI. Ninguém entrava no quarto, todo mundo tinha álcool gel no corpo inteiro, ninguém tocava nele, ninguém pegava nele. Eu só, tipo assim, tinha a lembrança da maternidade foi álcool gel. Então, assim, eu já estava. Aham. Eu fiquei 4 meses sem sair de casa, sem pôr o pezinho na porta. Porque imagina, eu amamentava, como é que eu ia? Eu não ia para lugar Você já nenhum, eu ia no vivia uma quarentena, né? me vi uma quarentena assim. E pior, ainda tinha peito doente, ponto de cesárea. Eu falei, meu, essa aqui tá. Então, assim, eu já vivi uma quarentena com o Arthur, mas foram 4 meses quase. E depois que ele já estava bem, eu falei, agora nós vamos viajar. E aí, durante uma viagem, primeira vez que o Arthur andou de avião, ele teve uma convulsão no meio da viagem. E aí eu falei, ai, que saco, eu tava tomando remédio. Aí eu voltei no neuro para falar das convulsões. Aham. Por quê? Porque assim, o Arthur ele tinha os atrasos de prematuro. Eu tinha uma sobrinha, a sobrinha nasceu 3 dias depois dele. E a minha sobrinha, assim, fala que ela dá de 1000 no Arthur, porque ela é muito esperta, fala, entende. E ela sempre com o aninho, ela já estava muito à frente do Arthur. Mas eu achava que era porque ela não era prematura e o Arthur era prematuro. Então, Arthur, Aham. eu tenho vídeo do Arthur fazendo contato visual, tenho vídeo do Arthur batendo palminha, mandando beijo, dando tchau. Ele fez umas coisinhas, então assim, não dá pra fazer assim, Aham. ele realmente teve um autismo regressivo. Depois que a gente chegou dessa viagem que eu fui na neuro, ela falou assim, ele aponta a barriga? Eu falei, não. Ele mostra o pé, a mão? Eu falei, não. Quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele pega na sua mão? Eu falei, aham, como você sabe? Ele pega na minha mão e leva eu para pegar as coisas para ele. Ela falou, Uma ah, tá. característica. Aham. E aí ela foi fazendo outras perguntas. Ela tentou, durante a consulta inteira, mais de 1 hora, contato visual com o Arthur. E ele não fazia contato visual, mas nem um segundo. E o principal que me incomodava era porque ele não atendia. Então eu falava assim, eu chamo ele 1000 vezes e ele não me atende. Mas eu sei que ele ouve, porque quando eu toco a musiquinha baixinha lá no quarto, ele sai correndo. Então ele ouve, mas ele não me Aham. atende. Ai, e eu achava que era assim, nossa, o cara achava que era porque ele era seletivo, uma audição seletiva. E aí ela foi falando, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. Aí você Aí eu ouviu a primeira vez, praticamente assim, falar no autismo. foi dia 7 de janeiro de 2018. Olha, sabe a dor. Eu tenho um primo que é filho de uma prima que mora lá em Londres, então não tenho muito contato. Mas quando eu fui para Londres, eu conversei com ele, fiquei na casa dele e ele vivia no cantinho dele. Ele já tinha, acho que 10 anos e ele vivia no cantinho dele, no mundinho dele. E eu achava que autismo era isso. Autista era aquela criança que vivia no mundinho, se balançando e só. O meu filho corria, dava risada. Eu falei, não, meu filho não é autista, imagina. O menino Aham. corre, ele é alegre. E aí eu entrei num processo de negação mesmo. Eu falava, não é possível. E eu ficava pensando, não, tá vendo? Aqui, ó. A gente fez isso, ele saiu correndo. Eu ficava tentando procurar coisas para poder dar aquela, né, tipo. E aí depois que eu fui vendo que, quando eu comecei a ler mesmo, de 17 características mais ou menos comuns em bebês, eu tinha 13.
Então, assim, ele tinha bastante características. E aí, Aí depois caiu a sua ficha ou você ainda não acreditava? não acreditava. Então, assim, eu queria provas e eu queria resolver isso o mais rápido possível. Eu peguei ontem, que eu estava fazendo umas limpezas, que achei o caderno. Eu cheguei a marcar para o Arthur 13 terapias em uma semana. Eu saí dessa neuro e aí ela pediu alguns exames, né? E aí a gente fez os exames rapidinho, voltamos nela. E aí eu perguntei, e aí quando eu voltei nela, tipo, 20 dias depois, eu já sabia, tipo, já tinha lido, acho que todas as literaturas de autismo, eu já sabia, tipo, eu já cheguei lá pronto. Eu falei assim, quantas horas de intervenção o meu precisa? Ela falou assim, ah, então eu tenho que ver. Oi? A neuro não sabe Eu já quantas sei. horas ele precisa de intervenção. Eu já sabia. E aí eu falei, vamos trocar. Voltei. Voltou, Amanda. A gente tem uma pergunta aqui. Você prefere contar a história e depois a gente pergunta? O Pode ir Christian fez uma perguntando que eu vou pergunta. contando. Pode perguntando. Joia. Ó, o Christian perguntou se você chegou a fazer algum exame do Bera para ver a questão do funcionamento auditivo dele. Sim, sim. O primeiro exame que ela pediu foi a ressonância magnética, o eletroencefalograma e o Bera. O Arthur, por ser prematuro, eu já tinha esse pedido de Bera para fazer ele com um aninho, porque ele ficou tempos na UTI, né? Mas acabou que, como precisava de sedação, eu fui empurrando, acabei que não fiz. E aí, quando a Aham. gente recebeu esse pré-diagnóstico, nós fizemos. O eletroencefalograma dele dava normal, a ressonância dele dava normal, e o Bera a gente fez um pouquinho para frente, só porque demorava muito, porque por conta da sedação, mas também deu normal. Então a gente fez o Olha, Bera, depois fez impedanciometria, acho que é esse nome. Impedância a gente conseguiu fazer sem sedação, mas o Bera teve que ser com sedação e deu normal. E muitas pessoas falam assim: ah, mas se o diagnóstico é clínico, para que tem que fazer os exames? E isso, que aí era a minha tem, pergunta. tem que fazer os exames para descartar outras comorbidades, descartar principalmente na questão da audição, né? Que é muito comum, o Arthur não respondia. Você chamava ele 500 vezes. Ele podia ver, tipo, gente... Tipo, se não chamava, se não fosse uma coisa do interesse dele, ele nem olhava. Eu tenho vídeos Aham. do Arthur do lado de uma caixa de som, dormindo sem se mexer. Entendeu? Assim, quando ele era pequeno. Agora ele já tem outras coisas. Mas então, assim, precisa fazer, porque às vezes o atraso na fala, principalmente para descartar o que é esse atraso na fala. Às vezes o atraso pode ser alguma dificuldade de linguagem por conta da audição, e é muito comum. É muito comum Aham. confundir os diagnósticos quando tem essa idade, quando tem um atraso de fala. Então, Isso, a até gente fez. porque a questão da fala ou da linguagem é uma das características, né? Uhum. Diagnósticas para o TEA. Você falou uma coisa importante que eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas o diagnóstico ele é geralmente clínico mesmo, ou seja, por observação, né? Uhum. Observação dos comportamentos, das reações. E aí a Amanda falou para a gente que, por exemplo, de 17 características, ele tinha 13. Então, nós temos instrumentos diagnósticos, ou pelo menos para a gente ter uma noção se tem um problema de comportamento, onde tem ali algumas características que a família mesmo pode observar. E se tiver muitas características, é um indício. Mas quem dá o diagnóstico é o médico, né? Geralmente é o neurologista ou o psiquiatra. Quando é criança, o Uhum. neuroinfantil, o neuropediatra, né? Isso, um dos dois, sempre neuroinfantil ou psiquiatra infantil. Então, às vezes na sua cidade, eu não sei em que cidade você está, pode ser que você não tenha um neuro especializado. Por quê? Porque a neurologia ela é muito ampla, né? Então, assim, Uhum. você tem a parte da epilepsia, você tem a parte de. É muito amplo, né? Se você falar de neurologia. Então, não são todos neurologistas que são especializados em autismo.
Já os Aham. psiquiatras infantis, os psiquiatras, eles trabalham mais a questão comportamental. Então, assim, se você me perguntar assim, quem que você indica para procurar? Eu indico primeiro procurar um psiquiatra infantil. Isso. E aí, depois, um neuro. Como o Arthur tinha as questões da convulsão, então a gente fez as duas coisas. A gente procurou um neuro e um psiquiatra infantil. Mas para Aham. Que a tratar. gente sabe também que as questões de convulsões, em alguns casos, elas são um indício para as famílias procurarem, que foi o que aconteceu com você. Você foi por conta das convulsões, né? Que pode ser muitas coisas, não necessariamente autismo, mas a sua busca inicial foi por conta das convulsões. Inclusive, eu assisti uma live que você fez com o Dr. Tiago, não Uhum. conhecia, tentei entrar em contato, porque muitas mães perguntam, né? É, Uhum. quando que a gente deve procurar um médico? Então, assim, na sua opinião, quando que as famílias devem procurar por um neurologista, um psiquiatra? Então, essa é uma questão muito difícil, porque quem teria que procurar e indicar não seriam as mães. Quem tem que indicar e procurar seria o pediatra. O médico da família ou pediatra, ele tem que acompanhar o crescimento, acompanhar o desenvolvimento, e aí ele fala assim: olha, mãe, tá vendo aqui? Ele não está ainda fazendo isso. O problema é que hoje, como a gente não tem muitos pediatras, não tem médico capacitado, a gente. E aí acontece o atraso diagnóstico. Então, assim, quem deveria saber e dar o sinal não seria a mãe, seria o Uhum. pediatra ou o médico da família. Mas, assim, quando que a gente deve procurar um neuro? A mãe, o que que eu falo? A mãe, ela sente. Então, assim, a gente, no fundo, a gente pode não saber o que for, mas a gente sabe quando é igual e quando é diferente. Mesmo quando você não tem outro filho, quando você tem dois filhos, é muito mais fácil. Você teve o primeiro filho típico, e aí você teve o segundo, você fala, imagina, com essa idade, esse daqui já estava fazendo isso, isso, isso. Então, essa mãe já fica um pouco mais alerta. Quando a mãe de primeira viagem, às vezes a gente tem a comparação de filho, de sobrinhos, de priminhos, de amiguinhos. Então a gente começa a ver assim, bom, não tá fazendo igual, por que que ele ainda não tá? Então, assim, quando você se sentir incomodada, você fala assim, tem alguma coisa, procura. Assim, a gente sente, quando você sentir, Uma tem alguma pulguinha atrás da orelha, procura. coisinha, procura. Antes você achar logo, ou você não achar nada do que você esperar. Então, assim, não espera. O problema é que, assim, as mães, nós somos muito desencorajadas. Por pais, por avós. Avós, Ah, então, meu Deus. Os avós, assim, eles viveram em outra época. Tipo, quando a minha mãe teve o filho, há 37 anos atrás, me entreguei agora, nem se falava de autismo, gente. Assim, eu tenho certeza que um vizinho meu era autista, não verbal, mas ele era taxado como retardado mental da rua, porque aquela família não. aham, Então, assim, era mais velho que eu. Então, assim, os avós, eles não têm esse conhecimento. E aí entra assim, ai, mas filho de fulano foi falar com 5 anos, falar com 4 anos. Imagina, isso é coisa da sua cabeça. Olha aí o menino correndo, dando risada. Quando você dá chocolate, ele pula e fica feliz, né? Claro. Então, assim, infelizmente as famílias, elas são desencorajadas. Então, o que que E eu falo? outra coisa, Amanda, por exemplo, geralmente as pessoas dentro do TEA não tem marcador físico, né? Não tem nada fisicamente olhando que vai dizer. Às vezes, nossa, mas ele é tão bonito, nossa, mas ele é tão normal, ele é tão isso. Isso é besteira, você está procurando pelo em ovo, né? Eu sempre ouço essas coisas assim. Por quê? Porque fisicamente não tem, você sabe que o comportamento é diferenciado, mas de repente, se ele convive só com a família, aí vai passando o tempo, e isso não é legal, né? O Christian voltou a falar que disse que o Bera do filho dele deu alterado no sistema nervoso. Aí ele falou, mas preciso apurar, precisa mesmo, né, Christian? Às vezes
Não vai ser autismo, mas pode ser uma outra comorbidade, como a Amanda falou, né? Ao BER alterado, então assim, pode ser que ele tenha essa dificuldade de realmente de não ouvir, por isso que ele não está conseguindo falar, se expressar muito bem, mas o autismo é além da fala. Então as pessoas acham é muito comportamental, é comportamento. E a gente consegue saber isso muito, porque, por exemplo, pode ser que seu filho ele tem algum atraso de fala, mas ele consiga apontar tudo que ele quer com o dedinho. Então, assim, tá se comunicando. E todo mundo entende. E todo mundo entende o que ele quer. E aí é isso que é o diferente do autismo. Ah, ele não fala, mas assim, ele aponta, ele mostra, então ele está se comunicando. Ele imita. Então, é outras coisinhas que aí a gente tem que ver que são características mesmo do espectro. Não é só o atraso de fala. Lógico, você vai ter que ir atrás. Investigar. Tem uma pergunta aqui perguntando com quantos anos que eu recebi o diagnóstico. Então, o Arthur, ele foi um diagnóstico precoce, com 20 meses. Como ele, por ser prematuro, ele sempre foi acompanhado com uma equipe do SER, que é um sistema de saúde aqui em São Paulo, que são um centro de reabilitação especializado. Então, ele participava de um grupo de bebê de risco, desde os 3 meses. Então, ele ia todo mês. Quando ele tinha 6 meses, que ele precisava de ajuda para poder engatinhar, ele passava na fisioterapia, então ele ia toda semana. Aí, quando tinha fome, então ele foi muito bem acompanhado por esse grupo da prefeitura de bebê de risco. Então, elas tinham os testes era um grupo de intervenção precoce para prematuros. E ela tinha os testes, o Arthur estava dentro dos testes certinho, com 10, 12, 15, 16, 17, com 18 meses, o Arthur zerou. Foi a primeira vez que ele zerou. Ele vinha vindo assim, ó. Aí ele fez com 15 meses as avaliações. Com 18 meses, ele empilha objetos? Não. Não. Mostra a barriga? Não. Mostra o pé? Não. E aí ele foi vendo. E aí foi onde ele zerou. Isso foi em dezembro. Em novembro ele tinha tido o episódio de convulsão. 22 de dezembro, que foi quando a gente passou, que a gente viu que ele tinha zerado. 7 de janeiro eu já estava no neuro. Então, assim, foi muito rápido. Então, ele tava... Você foi rápida em tomar a decisão. Em achar o atraso. Assim, por conta da convulsão. Porque se não fosse da convulsão, nem sei o que ia ser. Tudo bem que o que a gente ia fazer? A gente ia estimular mais. Porque foi assim, dia 22 de dezembro, a gente viu que ele estava com os atrasos. E aí, o que eu fiz na minha cabeça? Fiz todo um planejamento. Falei, olha, eu ia voltar a trabalhar agora, mas eu não vou poder voltar a abrir a loja de novo. Eu vou pegar para poder estimular o Arthur. Então, eu vou ter que fazer estimulação nele em casa. Eu fiz todo esse planejamento até 7 de janeiro. Aí, dia 7 que eu falei, putz, não é isso, não é só estimulação. Então, ele teve de atraso mesmo, foi do 15 aos 20 meses que a gente percebeu, ele perdeu habilidades. E perder habilidades é também uma característica do espectro. Então, assim, o Arthur batia palminha. Dos 15 aos 20, eu fui percebendo depois, quando a gente foi levantar, ele bate palma. Eu falei pra ela, ele batia, mas agora ele não tá mais batendo. Ele dá tchau? Ele dava, mas agora ele não tá mais dando. Ele manda beijo? Eu falo, mandava. Ele aponta? Ah, você percebeu que tava... Quando alguém me alertou. E ele aponta, eu falei, aponta? Aí depois, né, que eu fui ler, eu falei assim, então, ele apontava. Ele parou de fazer algumas coisas. Então, ele teve essa perda. Isso chama de autismo regressivo. Que é essa perda neural, onde ele parou de fazer. E aí, hoje, gente, como é que tá? O Arthur tem 4 anos. Isso foi com 20 meses. Hoje, o Arthur já faz tudo isso. Por conta da intervenção, né? Então, que aí a gente, continuando a história. Continuando a história. Eu recebi o diagnóstico, virei a louca da internet, a louca do Netflix. Eu assisti todos os filmes de autismo que você pode imaginar. Eu passava na minha casa, eu fazendo as coisas em casa, e os vídeos rolando, só vídeos sobre autismo, 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 autismo. Fiquei louca. E aí eu 24 falei, horas. Oi?
24 horas. Só 24 autismo. horas. Só autismo. E o meu marido falava assim, para, você tá bitolada, você tá louca, você só pensa nisso. E eu falei assim, compra agora. Você vai comprar agora um curso. Quero fazer um curso para saber como é que é. E aí quando eu estava saindo do processo de negação, para sair do processo de negação, eu comecei a fazer um curso sobre autismo, chama Intervenção Precoce em Autismo. É uma especialização pelo CBI of Miami. E aí no primeiro módulo estava lá, Marcos do Desenvolvimento. E eu falei, tá dentro do espectro. Aí foi onde eu realmente, quando eu comecei a estudar, que eu fui descobrir que meu filho realmente estava no espectro. Foi quando eu comecei sair do processo de Aceitar a negação ideia, né? para entrar no processo de aceitação. Para Uhum. entrar nesse processo de aceitação não foi muito tranquilo. Eu chorava dia e noite. Não é assim, tipo assim, ai, Amanda, você tá falando. Gente, eu não tô falando assim, aumentando. Eu olhava uma criança de 1 ano e meio e eu ficava assim, ó, olha o menino falando e o meu não fala. Olha o menino entendendo e o meu não entende. Eu ficava só comparando, só comparando. E aí eu entrei mesmo num processo de depressão. Entrei num processo onde eu chorava mesmo, porque eu não queria ter um filho autista. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falava assim, não é possível, porque comigo, gente. E eu falava, meu Deus, a prematuridade já não bastou, não. Tipo, precisava de mais alguma Aham. coisa. E aí depois eu entrei nesse processo, só que durante esse processo eu descobri o que eu precisava fazer para ajudar meu filho, que era aplicar terapia ABA nele. Então, o que eu fiz? Ai, Eu fui procurar uma psicóloga, o médico me indicou que o meu filho tinha que fazer ABA, 30 horas por semana, e aí me deu uma lista, né? Porque assim, eu fui logo no médico mais caro de São Paulo. Aí, quando é um médico mais caro, você se mata para pagar o médico mais caro. Aí, o que ele faz? Indica os profissionais tudo mais mais caro, caro também. amigos dele. Aí eu falei, ah, tá, eu fui no médico mais caro, agora me lasquei. Porque ele me deu as listas lá, era tipo assim, a primeira consulta, R$ 900. Aí, mais o teste neuropsicológico, R$ 2.500. E aí, depois desses 900 mais 2.500, aí vinha as terapias. Eu falei, tá, mas quanto custa a terapia? Só para eu ter uma noção. Ela falou assim, ah, então, é R$ 180 a hora. Vezes 30 horas por semana. Eu falava, meu Deus. Nossa, Era coisa de 23 a 30 mil reais por mês. Eu falei, o que eu vou fazer? Meu filho não vai isso. falar, e eu ficava aquilo, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar. Entrava desespero, ansiedade para fala. A gente tem ansiedade, assim, a pior ansiedade de uma mãe de autista é para fala. Os pais Porque estão assim, falando isso. Isso. a fala assim é o que mata a gente, mata. A gente, o nosso filho não falar. Porque eu sonhava, gente, com meu filho cantando, eu sonhava com a voz dele. E aí, quando eu descobri que para ele poder falar, ele precisava dessa terapia e eu não tinha como pagar R$ 20.000 por mês, eu descobri uma terapeuta ABA e ela começou a me treinar e eu comecei a aplicar a terapia no Arthur. Então, assim, eu sentava e ficava de 2 a 3 horas com um bebê de 20 meses. Gente, se vocês entrarem aí no meus stories, Mamãe que Viaja, lá no destaque tem assim, terapia ABA. Aí vocês vão ver todo o processo do Arthur. Acho que tá com 160 semanas atrás, uma coisa assim, sabe? Como que tá? Acho que é 120 e poucas semanas atrás, o Arthur, um bebezinho de macacão, não falava nenhuma palavra, não apontava, e aí ele começou a parear, depois ele começou a imitar, e aí depois ele começou a falar, e aí tem toda a evolução lá do Arthur. Eu fiz todo ela me explicava como aplicar e eu aplicava. Ela me explicava como aplicar e eu aplicava. Eu parei de trabalhar, porque eu não tinha mais como trabalhar, eu não tinha o que fazer com o menino. E nesse mesmo período, que é muito comum, Mara, queria muito Hum. que você falasse sobre isso, porque os neuros insistem em falar que a criança precisa de ir para a escola. Um bebê de 2 anos que não fala, que não imita. Ai, porque
Então, assim, primeira coisa, põe na escola. E aí sai uma mãe louca que tá passando por depressão, ansiedade, para achar uma escola inclusiva com um bebê de 2 anos. Não existe. Sabe que a diretora... Eu acredito que seja justamente por essa questão da linguagem e da socialização. Então, tem gente que ainda pensa que basta você colocar num meio social para a socialização acontecer. E a gente sabe que para os nossos meninos, a gente precisa mediar isso. Eles têm que ter uma intervenção, porque essas habilidades sociais, elas não são tão naturais como na maioria das pessoas, né? A Natália está dizendo que passou exatamente pelo que você está passando também. Então, né? Mas a gente tinha que treinar os neuros. A gente tinha que treinar os neuros para os neuros saber que não é para fazer isso com a criança. Que não é para falar para a mãe colocar a criança com 2 anos numa escola sem a criança ter habilidade. Ah, a criança aprende alguma coisinha? Aprende uma coisinha. Sabe o que o Arthur aprendeu? O Arthur aprendeu a subir e descer a escada, aprendeu a abraçar o coleguinha, aprendeu... Ok. Só que o que o Arthur ficava na maioria do tempo? Ele ficava brincando sozinho, porque ele não sabe brincar. Ele não... todas as crianças... Gente, eu fiquei do lado de fora da escola, num prédio do lado, mais de 2 horas em pé, observando o Arthur, porque a escola dele ficava do lado de um prédio. E eu ficava na janela vendo o que elas estavam fazendo. Aí vinha o Arthur de chupeta na boca, eu nem mandei chupeta, ele pegava a chupeta de outra criança e colocava na boca dele, o tempo inteiro no colo da professora. As professoras amavam o Arthur. Por quê? Fofinho, bonzinho, bonitinho, loirinho, minho, só. Tipo assim, e passava o tempo inteiro no colo. As crianças todas comendo na mesinha, as pessoas todas comendo na mesinha, assim, ó, as crianças, e o Arthur do outro lado, rodando. E eles dando na boca de certo. Fazendo ecolalia. Eu não tava ouvindo, mas eu vi ele correndo, porque ele só corria desorganizado, com barulho. Então, assim, os neuros, eles mandam a criança com 2 anos para socializar, mas a criança ela não tem base. Então, ela não deveria ir para a escola com 2 anos. Ela tem que fazer terapia, aprender a imitar, porque não adianta você pôr uma criança que não sabe imitar para ficar do lado da outra. Ela não sabe imitar. Eles sabem fazer o que eles contato falam. visual. Eles falam assim, porque lá eles vão... Tem um monte de criança, eles vão aprender com as outras crianças. Não, gente, eles não vão aprender. Eles não têm a base do pareamento. Eles não têm base para aprender. E aí eu enfiei meu filho numa escola. Com 2 anos de idade, né? Como achando que o menino ia sair de lá um gentleman. A diretora da escola falou assim: todas as crianças para nós são especiais. Se seu filho precisar de alguma coisa a mais, eu vou pedir que ele procure uma outra escola. Nossa. Ela falou isso para mim. Antes dela falar isso, eu fiz todo o processo. A psicóloga, eu pedi para a psicóloga fazer a visita. Começou tudo isso em abril. Então, abril ele foi se adaptando. Aí em maio ele já estava adaptado. Aí eu falei assim, vamos trazer então a psicóloga para poder conversar com a professora. Aí, sei lá, só sei que a gente marcou tipo para final de junho, final de maio, mais ou menos. Aí ela não deixou a psicóloga conversar com a professora. A psicóloga foi lá e aí ela falou assim, a diretora falou assim, falava para a psicóloga assim, pois não, pode me perguntar. Aí a psicóloga falou, quer ver essa mulher ficar pianinho? Ela falava assim, como que o Arthur escova os dentes? Aí a diretora não sabe, né? Não fica perto. Ela falou assim, quando o Arthur senta, quantos minutos ele fica brincando com o mesmo brinquedo? Ele procura as partes do brinquedo quando ele vê que tá faltando. Aí encheu de escola particular, gente. Escola particular. Ela perguntou. Deu a diretora de pergunta, aí a diretora não sabia, ela falou assim, eu vou chamar a professora. Aí chamou a professora no meio da aula, ela falou assim, então você tem 5 minutinhos. Imagina como que a psicóloga vai avaliar, explicar em 5 minutos.
Resumindo, gente, ela não deixou. Quando foi julho, a gente marcou para o dia 16 de julho para a psicóloga fazer a observação do Arthur, porque ela queria saber se o Arthur fazia contato visual com os pares, se o Isso. Arthur estava, se ele colocava, se ele copiava, ela queria fazer um monte de coisas. E aí a psicóloga dele estava em Dubai, na Copa. Ela veio pro Brasil, tipo, porque estava na data certinha lá. Aí a diretora mandou, ligou. Ah, então, Amanda, é que a gente não foi Cancelando. autorizado a entrar pessoas de fora na escola. E aí eu falei, tá bom. Aí, tipo, não briguei com a diretora, só chorava, gente. Eu estava num buraco. Eu chorava, Decepcionada, né? decepcionada, porque assim, como assim a escola não quer ajudar meu filho? Como a escola não quer? Gente, eu não tô pedindo nada demais, eu só quero que a psicóloga vai olhar. Eu vou ajudar vocês. Eu tô pagando para minha psicóloga ensinar a sua professora Isso. comportamento. O que essa professora vai aprender, ela não vai usar só com meu filho, ela vai usar com todas as crianças. Porque a terapia. Deixa eu só falar uma coisa assim, que eu acho assim, muito importante, principalmente para os professores, tem alguns professores aqui, a gente precisa conhecer minimamente de desenvolvimento infantil, de marcos do desenvolvimento, até para a gente alertar uma família. A Amanda falou que geralmente deveria ser o pediatra, mas muitas vezes é na escola que a gente vai observar. Mas a gente só observa se a gente conhece. Não é que a gente vai colocar todos os meninos do mesmo jeito, não. Mas o desenvolvimento humano, ele tem marcos. O que são marcos? São coisas que os seres humanos têm que fazer dentro daquela margem de tempo. Se a gente tem um pouquinho mais atrasado, meses, ok, mas tem coisas, por exemplo, tem crianças que em 2 anos não falam, não emitem sons, então não está atrasado, não, está super atrasado. E às vezes a família está nesse período de negação. Não é que a família não está vendo, ela vê, mas ela não quer aceitar. E aí tem o que a Amanda falou, a vovó acha que não, a tia. Ah, não, porque o tio falou mais tarde mesmo, então ele está puxando o tio. E aí o tempo vai passando. Então, assim, para os meus colegas professores, chamar a atenção nesse sentido. Você tem que conhecer o desenvolvimento infantil, o que é esperado para aquela idade. E se você vê que está em atraso, é sua obrigação falar com a família. E a família tem a responsabilidade de buscar. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. E enquanto professores, nós somos os responsáveis por essa mediação social na escola. As pessoas ficam muito preocupadas com conteúdo, porque tem que vencer o conteúdo. Mas tem coisas básicas. Nós temos as habilidades básicas que, se a pessoa não tiver, não tem conteúdo que dê conta, gente. E a gente precisa estar alerta para essas questões, né? Para os marcos do desenvolvimento. Se é uma criança, um estudante que não faz contato visual, não imita, não emite sons, tem dificuldades na socialização, tudo isso é função nossa, pedagógica também.